Oi pessoal, tudo bem? Então, sou Lidiane Castilho, educadora física, consultora da área fitness e wellness, há alguns anos já no mercado, e hoje eu gostaria de compartilhar com você a respeito da produtividade, da performance do gestor de academias. E por que a gente deve conciliar então? Porque a nossa demanda ou o tempo de atuação são muitas horas durante o dia. A maioria das academias funciona aí entre 16 e algumas até 18 horas por dia. E isso, controlado com a demanda e a nossa produção, é o que nós vamos aferir nesse vídeo. Vai aparecer aí na tela para vocês uma fórmula, um slide com a fórmula P é igual a P menos I. O P maiúsculo que está aí nessa fórmula é a performance, aquilo que você entrega de resultado efetivamente. E o P minúsculo menos I, produtividade menos interferência. Quando a gente fala de produtividade, a gente fala de algumas competências comportamentais e gerenciais, como assertividade, persuasão, a sua capacidade de entrega de resultado, que é definida como orientação para resultado, e algumas outras competências que eu poderia enumerar aqui. Mas, para sintetizar, a produtividade está sempre relacionada com aquilo que você é capaz de gerenciar entre comportamento e a sua gestão efetivamente. E as interferências? As interferências são basicamente aquilo que pode impedir que essas competências comportamentais e gerenciais, que eu acabei de me referir, se manifestem. Depois de definir então a fórmula, performance é igual a produtividade menos interferência, o que nós vamos fazer agora é adequar isso dentro do nosso ambiente de trabalho. O que pode interferir no meu ambiente, nas horas trabalhadas, que possam de alguma forma impedir a minha performance. Então, essa é uma análise que você já deve começar a fazer. E uma outra análise extremamente relevante é aquilo que você faz, que é tarefa de produção, e aquilo que você faz, que é tarefa de ocupação. As tarefas de produção, elas vão sempre te levar para a meta, para o resultado que você estabeleceu, seja o resultado daquele dia, daquela semana ou a métrica que você estabeleceu para atingir as metas mensais que você tem como gestor. E o que pode trazer, então, uma outra conotação de interferência são as tarefas de ocupação. O que é uma tarefa de ocupação? Por exemplo, para uma consultora de vendas, uma tarefa de ocupação pode ser ela ficar apertando o F12 ou o F10, que vá liberar a catraca para o seu cliente. Essa é uma tarefa de ocupação. Ela não efetivamente tem um resultado com essa tarefa. O que é importante você pensar nisso? Correlaciona as tarefas que se assemelham a essa, que durante o seu dia você precisa fazer repetidas vezes, mas elas apenas te ocupam. Outras tarefas, por exemplo, o WhatsApp, determinadas conversas de WhatsApp, a gente sabe que hoje é uma ferramenta importantíssima para a nossa efetividade e que muitos grupos, inclusive, são usados para a produção efetivamente, mas tente controlar aquilo que pode ser a produção do seu WhatsApp com aquilo que é uma tarefa de ocupação do seu WhatsApp. Existe uma outra relação enorme de exemplos que eu poderia te dar aqui, perfeito? Mas o que é importante você saber? Que você relacione no seu dia aquilo que é efetivamente produção daquilo que é ocupação. E por que a fórmula então? P é igual a P menos I, ou seja, performance é igual a produtividade menos interferência. Quanto mais você conseguir minimizar as interferências, mais você consegue aumentar a sua produtividade e, por consequência, a sua performance. Qual é a relevância de você, enquanto gestor, fazer isso? É que você torna com que a sua equipe também tenha alta performance. À medida que você consegue identificar, como eu citei o exemplo da consultora de vendas, que você consegue diminuir as tarefas de interferência da sua equipe, por consequência você aumenta a produtividade. Existe uma correlação muito básica
que é inclusive a técnica Pomodoro, que você consiga produzir dentro de um período de 1 hora e tenha escalas proporcionais entre produção, descanso e ocupação. Porque as tarefas de ocupação, elas devem ser minimizadas, mas elas não podem ser extintas. Elas vão acontecer de alguma forma. E aí entra o momento que a procrastinação não pode acontecer. E por isso a procrastinação é considerada uma interferência. Mas quando a gente fala então da manipulação como uma interferência para você, gestor, o grande risco da manipulação é que ela, além de impedir a comunicação com a sua equipe, ela vai também impedir que a sua equipe seja de alta performance. Vamos entender melhor sobre isso. Nós vamos falar em outros momentos mais a respeito disso, então acompanhe a sequência desses vídeos que vai ser importantíssimo, mas principalmente o que eu quero já te deixar para pensar a respeito desse primeiro momento. A sua equipe precisa entender especificamente o que é produção, o que é ocupação e o que pode interferir na performance. E por isso a tarefa ou a manipulação como interferência pode restringir tanto a tarefa da sua equipe. Evolua com a sua equipe a passos básicos inicialmente e a gente vai definir isso como uma tarefa de direcionamento. Num primeiro momento, treinamento é fundamental. Depois do treinamento, você passa por uma próxima fase, que é uma fase de apoio e treinamento associados, e à medida que o funcionário ou o seu colaborador começa a se tornar independente no direcionamento, aí você vai deixando só o apoio até que se torne a delegação. Equipe de alta performance depende de um líder de alta performance. Se você gostou desse tema e deseja se aprofundar mais nesse assunto, clica nesse link que está aí na descrição do vídeo e conheça mais sobre a segunda turma do MBA PUC Minas em Fitness e Wellness, onde eu sou docente na disciplina de Equipe de Alta Performance. Um grande abraço, até a próxima!